Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu estou aqui com o nosso colega Ravi, né, que é Ravi da Silva também, né? Pelo que eu É saiba isso aí, mesmo. Sim. do canal Criador Digital e que tem feito um trabalho muito importante na divulgação da inteligência artificial. Eu conheci o professor Ravi, né, eu vou chamar de professor também, porque ele ensina muito no YouTube, por meio de uma série de vídeos muito didáticos que ele fez, que eu vou deixar aí a descrição ali no vídeo, porque eu acho que vai ajudar muita gente. Ravi, se apresenta um pouquinho e conta como é que você começou a trabalhar com inteligência artificial. Beleza. Prazerzão, Josué. Eu descobri você também, né? Você chegou lá no nosso grupo e começou a trocar e entregar muito, né? E sempre querendo ensinar muito. Isso me inspirou também, né? A gente se inspira mutuamente, e eu gosto disso. E olha, eu comecei a mexer com inteligência artificial quando a OpenAI lançou o GPT mesmo, lá na época que ela era ainda o 3.5, né? Eu vivi o lançamento mesmo. Eu sou muito ligado na tecnologia, então eu fiquei sabendo disso e entrei e aprofundei. Assim, na primeira vez que eu testei, eu vou confessar, eu falei, eu te amo pro GPT, porque foi tão impressionante, assim, que eu falei, cara, eu te amo. E aí e olha que era o 3.5, não era nem o que a gente está vivendo hoje, que é muito mais inteligente. Né? Então, depois de algumas semanas testando o GPT lá dentro da interface dele mesmo, eu descobri que tinha como utilizar essa mesma inteligência fora da interface principal dele. Então, que chama de API. Né? Aí eu descobri que dava para incorporar essa API em diferentes, modulando, né, em diferentes ambientes da internet. E aí a primeira vez que eu utilizei fora foi colocando no Google Sheets. Né? Todo mundo aqui usa Google Sheets, né, provavelmente, ou Excel. Então eu consegui, através de um pequeno plugin, integrar o Google Sheets ao GPT, através dessa conexão que é chamada de API. E aí eu descobri ao mesmo tempo uma questão que chama scraping, que é varredura de dados da internet. E aí eu pesquisei um site que tinha várias ferramentas de IA, de inteligência artificial na época, e decidi fazer o scraping desse site, para literalmente copiar e colar todas as informações que estavam naquele site e trazer para o meu Google Sheets. Então eu estava com um banco de dados ali em alguns minutos, isso foi feito em um fim de semana. Eu estou contando como que foi minha exposição mesmo a esse mundo da IA e como que eu comecei a ficar meio que conhecido dentro desse mundo graças a esse projeto que eu fiz num fim de semana. E aí eu peguei todos esses dados com título, descrição e link da ferramenta. Tinha 3 colunas só. E aí eu peguei e comecei a traduzir essas descrições curtas para o português. Isso eu não usei inteligência artificial do GPT, eu utilizei o Google Translator, que é nativo ali dentro do Google Sheets. Beleza, então com um clique eu consegui transformar mil e tantas colunas em português. Aí depois disso eu peguei o GPT e pedi para ele, eu falei assim, olha, aqui está uma descrição curta de um aplicativo. Eu preciso que você gere uma descrição longa desse aplicativo. E aí eu fiz e pá, milhares de colunas sendo preenchidas, né? Lógico que tinha aquela questão de que não dava para fazer tudo de uma vez, porque eles te limitam no início, mas eu fui fazendo de 200 em 200, assim, e aí no final do dia eu tinha um banco de dados com todas as informações sobre milhares de ferramentas de inteligência artificial em português. E aí eu decidi colocar isso num site. E também utilizei uma ferramenta que facilita muito isso, e aí, em um fim de semana, eu tinha um site com um diretório completo em português de todas as ferramentas de inteligência artificial que existem. E isso me deu muita visibilidade no Google, sabe? Então, aí eu fiz um vídeo, lógico, eu sabendo como que é o passo a passo de se apresentar na internet, né? Fiz um canal do YouTube, fiz um canal do TikTok, fiz um canal do Instagram e apresentei, olha, fiz isso em um fim de semana, quem quiser usar aí tá de graça. E aí começou a chegar gente, e aí essa foi o meu primeiro pezinho ali dentro da inteligência artificial, e aí foi a partir disso que eu comecei a evoluir em outras coisas mais complexas, né? E comecei a ensinar também sobre isso. Eu fiquei muito tempo meio que nos bastidores, assim, com medo de me mostrar. Eu pensei em criar um curso, até comecei a gravar o curso, e como eu achei que era uma coisa assim muito simples para mim, foi até legal ter o seu feedback, Josué, porque para mim era assim, essas 6 aulas que você falou tão bem delas, né? Falei, isso aqui é muito simples, isso aqui para mim, tipo assim, eu vou deixar de graça no YouTube. Eu ia fazer um curso pago com esse material.
Só que eu falei assim, tá muito simples, eu vou deixar de graça. E aí eu deixei de graça e realmente trouxe mais visibilidade, ajudou muita gente. E hoje em dia eu tenho um curso que está sendo construído ainda, não está pronto, mas que é mais avançado, né? Então, nesse sentido aí, e aí como que a gente se conheceu? Quando eu comecei a construir outra coisa, mas dessa vez fiz um building public, né? Que é uma construção em público de um aplicativo. E aí você encontrou meu vídeo, por acaso, eu não sei como que foi, você entrou no grupo que eu criei para trocar mais ideias, porque tem uma coisa, eu moro numa cidade muito pequena, e aqui eu não tenho ninguém com quem conversar sobre inteligência artificial. Então eu criei esse grupo para ficar menos sozinho também, sabe? Para conversar sobre isso, Essa e é é muito boa. legal. Ravi, não, Sim. parabéns aí. Na verdade, eu te conheci mesmo pelos aqueles 6 vídeos que você fez. Por quê? O que, que eu tenho feito? Eu gosto de fazer curadoria, né? Então, eu fiz vários cursos no Escola Virtual, na Udemy, né? Ali Uhum. no Governo do Paraná, Leiria, aquele lá do Deep Learning. Eu tenho feito muitos cursos. O que vem eu vou fazendo tal. Tem alguns na fila, né? Alguns atrasados, né? Esse da IAPA Direito, do Ronaldo Lemos, da OAB, que é fantástico também, recomendo, está aberto ainda de graça também. Então, aí eu, Uhum. na curadoria, eu encontrei aquele conjunto de 6 vídeos. Apesar de parecer simples, você fez ali uma varredura de passo a passo. Porque a gente começa no ChatGPT no básico, aí quando você descobre a conta paga, você descobre algumas funcionalidades, umas ferramentas que eu não sabia nem que existia, e depois você descobre a questão do GPT, das ações, e aí você entrou nas ações, porque os actions, né, que é uma forma também de você integrar ali, usar as APIs, já é uma funcionalidade mais avançada. Não tem qualquer curso. Isso que você entregou de graça ali. No curso da Udemy que eu fiz não tinha, por exemplo. Né? Eu falo Udemy, me desculpe então se estiver errado, tá? Eu Então, acho que assim, assim, esse conteúdo gratuito ajuda muita gente. Por isso que eu quero divulgar, né? Porque também é didático. E eu também tenho feito alguns vídeos didáticos aqui no IFSC também para ajudar meus colegas professores que têm interesse. Mas eu queria que você falasse também. A gente conversou um pouco sobre a educação, eu tenho acompanhado os seus grupos, né? A sua mentoria. Como é que você vê o impacto, né, desse seu trabalho para educadores? Você consegue vislumbrar isso? sim. Então tem vários lugares que a gente pode usar a inteligência artificial para educação, né? Eu vi a sua visão ali de trazer para educadores, eu achei bem interessante, porque a maioria das outras soluções que eu vi no mercado são para os alunos, né? E para dar um superpoder, eu gosto de falar que a inteligência artificial dá um superpoder para quem consegue utilizá-la, né? Então, você dá um superpoder para o professor, né? É muito interessante. Então, por isso que eu falo assim, nos vídeos que eu faço das aulas, eu falo assim, pega o seu celular e conversa com o chat GPT como se fosse uma pessoa. É difícil, às vezes, na primeira vez que a gente está fazendo isso, achar que realmente ele vai ter ele foi treinado, né? As inteligências artificiais foram treinadas em textos de humanos, então ela está habituada a responder com o humano, com linguagem natural mesmo. Então a gente pode conversar naturalmente com ela e ela vai te responder naturalmente. Esse é o primeiro passo, né? Sempre trata essa IA como se fosse uma pessoa, né? Lógico, não pegando essa parte do emocional, né? Lógico que ela vai ser uma pessoa perfeita, entre aspas, né? Não tem falhas. Mas voltando na educação, ela pode ser uma ferramenta muito, muito útil mesmo para fazer correção de provas, para criar novas. Assim, é o seu universo, você vai entender um pouquinho melhor que eu, você vai poder falar melhor que eu, né? Nesse sentido. Só que ela é 100% capaz de, de resolver coisas que a maioria das pessoas não tem nem noção que ela pode resolver. Por isso que eu falei o eu te amo na primeira vez que eu usei. Eu fiquei tão impressionado que falei, cara, isso aqui é o que a gente precisava desde o início. Chega de digitar e clicar, a gente vai começar a conversar com as máquinas com linguagem natural. E isso abre o acesso muito, muito, muito mesmo, sabe? A tecnologia. Pessoas que não eram, sabe aquela famosa, tem muita gente que fala isso comigo, fala assim, eu não gosto de tecnologia, eu não sou dessas pessoas, nunca dá certo comigo, eu não gosto de mexer com o computador e tudo. A IA abriu uma porta para essas pessoas que não gostam de tecnologia começarem a poder gostar, começarem a interagir de forma mais natural, né? Porque, vamos ser sinceros, era meio robótico até aqui, né? Então, agora está permitindo, né, da gente ter uma interação mais natural com as máquinas, né? E, e é isso. Então,
esse é o primeiro passo. Aceitar que você pode ter um companheiro de trabalho que é uma máquina e que não necessariamente vai ser um ser humano para certos casos, né? Deu Sim. para responder a Não, pergunta? sim, sim, sim. Na verdade, eu me lembrei na tua fala não sei se você falou no teu vídeo ou foi outro YouTuber sobre a questão de um episódio do Jornada nas Estrelas, né? Quando eles vêm para a Terra e aí numa época eles voltam no tempo e eles conversam com as máquinas, na década de 80, e as máquinas não respondem. Porque para Uhum. nós a tendência natural é você começar a conversar. Você conversa com a Alexa, com a Siri, daqui a pouquinho vai ligar a televisão falando. O controle de voz hoje é cada vez mais comum, porque aí entra a linguagem natural, né? Que a IA ela conseguiu organizar isso bem, né? Então Uhum. a tendência é a gente conversar mesmo, né? Como se e É. não ter que ficar digitando aqui, ChatGPT, faça isso para mim. Eu vou que, olha, tô precisando aqui de uma ajuda para resolver esse script aqui, esse código que podia me ajudar. Eu acho que é mais nessa linha que você fala, né? Com certeza. E também é muito importante a gente lembrar, né? O meu trabalho, muitas vezes, nas consultorias, nas mentorias que eu dou, explicar para a pessoa. Você tem que entender o que ela consegue fazer e o que ela não consegue fazer. Então, ainda não estamos naquele ponto, né? A gente tem dois conceitos, né? AI, Artificial General Intelligence, né? E a Artificial, na verdade a Artificial General Intelligence é AGI, é quando a IA conseguir, a gente não está nesse ponto ainda, a gente está quase lá, né? Em alguns laboratórios a gente está quase lá, mas assim, para o acesso ao público a gente não está lá. É quando ela consegue ser generalista. A IA ainda não é generalista, a IA é específica. É narrow, é estreita, né? Narrow, É. isso mesmo. Tava tentando lembrar essa palavra também. Mas é isso. Então, ela é específica para cada caso. Então, o melhor, nesse momento agora, final de 2024, que nós estamos aqui, o melhor é a gente treinar umas IAs, uns modelos, para que eles façam o que a gente precisa que faça naquele ponto específico. Então, um exemplo fácil é vamos supor que você faça um corretor de provas. Então, você vai criar um GPT personalizado para corrigir suas provas e você vai dar instruções personalizadas para aquele GPT. Você quer que eu explique um pouco como é que funciona essa questão de prompt, de instruções personalizadas? Pode fazer assim, daí a gente depois coloca também o link para vídeos mais específicos que você tem também sobre Isso. isso. Eu gosto de explicar assim mais visualmente, né? Teoricamente, e resumindo de forma muito simplista, a IA ela apenas prevê a próxima palavra. Então, se você escrever "Olá, tudo bem?", qual que é a sequência natural para o "Olá, tudo bem"? "Olá, tudo bem, e com você?". Então, se você perguntar "Olá, tudo bem?", ela vai responder "Tudo bem, como que eu posso te ajudar?". Então, por que ela fala "Como que eu posso te ajudar"? Ela não só responde "Tudo bem". Porque no system prompt dela, ou seja, na mensagem que antecede a mensagem que você colocou, está escrito assim: você é um assistente que deve ajudar o usuário. Está escrito um tanto de outra coisa são regras, né, para a IA não ser racista, para a IA não ser pegar um lado ou outro da política. Tem um tanto de instruções antes da sua pergunta. Então você imagina um texto assim gigante com um tanto de instrução, aí vem a sua pergunta e depois ela responde, né, de cima para baixo. E quando você faz um system prompt, tem aquela instrução que a OpenAI colocou de segurança, tem a sua system prompt, que o system prompt nada mais nada menos é do que uma instrução personalizada. Então, você vai dar uma personalidade e um objetivo específico para essa IA. Então, você vai estar reduzindo o escopo dela de ser generalista e você vai focar na especialidade dela. E isso aumenta muito os resultados. E depois vem a sua pergunta. Então, você põe uma mensagem, uma instrução personalizada, né, que ela vai atender. Então, ela vai ler tudo aquilo que a OpenAI deu, vai ler as suas instruções personalizadas, vai ler a pergunta e vai prever o próximo token. Então, ela não está prevendo o próximo token de apenas a sua pergunta, mas de todo o texto que antecede isso. Né? Então, é só para explicar como que funciona assim na prática, né? De forma simplificada, obviamente. Perfeito, Ravi. Uma pergunta. Eu vi nos teus vídeos que você recomenda alguns GPTs, né? Eu vi lá um que você tem lá para um sistema de prompt, que eu adorei. Ele é muito bom para gerar prompt para o próprio GPT. Né? Isso. Quais são os GPTs preferidos seus no teu dia a dia, no teu trabalho? Esse aí,
sem sombra de dúvidas, esse é o meu preferido mesmo. Tem dois, né? Tem o Prompt Optimizer, né? Que você pode pesquisar lá na GPT Store. Eu acho que tem que ter o plano pago. Não, agora eles liberaram para todo mundo. Não precisa de plano pago. É só para criar um GPT que precisa do plano pago. E o System Prompt Optimizer, né? Que é aquele que gera as instruções personalizadas que eu estou falando. Então, o que eu faço sempre? Eu pego um GPT geralzão, primeiro, abro meu celular e explico, assim, com o máximo de detalhes e linguagem natural, o que eu quero. O que eu quero construir. E aí eu falo, crie um System Prompt para isso. No final da minha... Outra coisa importante, interessante para quem está começando, o GPT, só fazendo um parênteses aqui, o GPT, ele pesa mais no entendimento das informações que estão no início e no final da sua mensagem, do seu prompt. Então, se você quer que ele haja de uma certa maneira, coloca as instruções no início e no final. No meio, coloca mais o contexto. Entendeu? Isso é uma dicasinha assim, para melhorar bastante as respostas. E aí, eu peço para ele criar um System Prompt. Depois eu mando ele para o Prompt Optimizer. E depois, por último, eu mando ele para o System Prompt Generator. Então, ele deixa ali e cria uma coisa que é muito importante, que é Chain of Thought, que é cadeia de pensamento. Você explica, você pode fazer isso manualmente também, não tem problema nenhum, mas você explica para o GPT que ele tem que pensar passo a passo. Isso ajuda muito, né? Inclusive, a nova versão do GPT faz isso nativamente, né? Mas a gente pode criar esse passo a passo, lógico, de pensar. Primeiro você pensa nisso, analise aquilo e depois gere a sua resposta final. Então você dá uma sequência de pensamento para ele. Outra dicasinha assim que funciona, não preciso usar sempre, mas eu às vezes quando ele está errando muito e que não está dando as respostas, apelar para o emocional. Isso ajuda muito. E é impressionante, tem estudos científicos que mostram que funciona mesmo. Então, você, quando ele tá errando muito, você fala assim, tô decepcionado com você, eu achei que você fosse melhor que isso. Assim, ou, tô muito triste com essa resposta, isso aqui ficou muito ruim, tá me deixando deprimido. Ou teve uma hora lá que ele tava gerando um erro lá, eu falei, você tá gastando muito meus tokens, eu pedi pra você fazer curto, Ravi, eu vou ficar pobre por sua culpa. Eu vou te indicar um psicólogo, Ravi. Mas é só pra... Tem que indicar o psicólogo pro GPT, ué. Não, realmente, às vezes eu fico decepcionado também. Eu falo, olha, você tá me fazendo andar em círculos, né? Às vezes eu peço uma instrução para quando estou fazendo ali em Python código, ele me manda fazer, eu faço. Aí dá errado. Aí eu copio, tiro o print da tela, mando para ele. Ah, foi só um errinho, agora faça isso. Aí eu volto, dá errado. Aí eu gasto meus tokens tudo, chega 11 da manhã, já acabou meus tokens. Aí eu falo, obrigado. Aí você me ajudou bastante, né? Me fez andar em círculos, né? Mas o GPT gastar token à toa. Mas adorei essas dicas dos teus GPTs favoritos, porque realmente ajudam muito, né? E eu gostei dessa lógica que você faz de jogar para um, jogar para outro, né? Ou seja, aí você consegue otimizar, cada um tem uma expertise. Aliás, é isso que é interessante, né? Que agora se fala muito em engenharia de prompt, né? E, na verdade, mesmo que eu não crie um GPT, eu posso ter um prompt matador, um grande prompt, né? Ou seja, eu posso criar um prompt que vai me dar resultado, mesmo que eu não crie um GPT na conta paga. Porque muita gente não está assinando. Então, muitas vezes eu falo umas coisas aqui, mas isso aí só dá fazendo a versão paga, né? Não, dá fazendo a versão gratuita também, só que vai ter limitação de quantidade de informação que você vai ter direito, não é isso? Eu tenho um vídeo no meu canal que se chama 10 ferramentas para fazer agentes de forma gratuita. Então, se tiver interesse em fazer agentes de forma gratuita, tem ali, né? Lógico que todas as ferramentas é um plano básico, plano gratuito, depois você paga, né? Mas dá para você já brincar com essa criação de agentes. Qual que foi sua pergunta mesmo? Não foi pergunta, foi um comentário, né, sobre essa questão de você... Tem muita gente que usa conta que não paga, né? E aí ela fica limitada, porque gasta muitos tokens rapidamente, né? Por exemplo, passa para um aluno lá um GPT para ele resolver problemas. Ele fala, professor, eu usei 3 vezes, ela me travou. Pois é, né? Então esse é um problema ainda, né? Uma dica também que eu gosto muito é do Claude. Claude, ele tem uma janela de contexto, acho que é 3 ou 4 vezes maior que a do GPT. Então, ele tem uma memória muito maior. Então, ele serve muito para documentos longos e ele vai acabar gastando seus tokens menos rápido que o GPT, mesmo na versão gratuita. Então, eu acho que vale muito a pena. Eu uso muito os dois, né? E todos os outros, né? Porque agora eu estou usando muito aqueles assistentes para fazer programação.
Então, eu preparo no GPT, eu melhoro no cloud, depois eu puxo para o assistente de programação. Se tiver muito enrolando lá na programação, eu volto para o cloud, tentar resolver, né? E aí é assim, você vai Sim. mandando de um para o outro. Isso a gente tem que se acostumar, né? Isso é uma coisa assim que a gente transformar em natural de usar essa ferramenta. O que eu comentei na reunião de ontem, né, que você estava presente, é que as pessoas esquecem que é uma ferramenta, acham que vai ser um passe de mágicas. Porque é realmente impressionante, então dá essa impressão que vai ser um passe de mágica, só que a gente não pode esquecer que é uma ferramenta. Se você pegar um prego e um martelo, ele não vai bater sozinho. Sim. A gente tem que bater. Então esse bate-volta, essa conversa com a IA é a ferramenta. Ravi, não vai dar um resultado perfeito de primeira, né? Perdão interromper, eu percebi nos seus vídeos, né, que você realmente assim experimenta muitas ferramentas, então você está sempre experimentando. Por exemplo, uma pessoa que não sabe muito IA, eu brinco que a porta de entrada dele é o ChatGPT mesmo, simplifica, Isso. Porque se ela não sabe, ela começa a usar vários, ela vai se confundir, essa é a minha impressão que eu tenho. Agora, quando você começa a avançar um pouquinho, tu viu, tem coisa que o Perplexity AI faz, o Claude, tem coisas que é o Gemini, o Copilot. Então, assim, agora tem Yama, né? E você tem apresentado todas essas ferramentas aí. O problema é que, para uma pessoa, como falei, para um usuário que não tá acostumado, é melhor ir devagar. Aí a última pergunta, para não tomar muito teu tempo. Eu percebo também que, por conta da limitação de tokens, algumas pessoas têm trabalhado muito já com RAG, né? Já buscando fazer isso fora do GPT, usando APIs e o mini GPT, que paga muito pouco ali em termos de acesso. Essa é uma estratégia para você, quando precisa fazer análise de PDFs e quando quer analisar dados, para você não gastar os teus tokens. É uma estratégia interessante, só que tem que saber um pouquinho mais de Python, né? Ou usar o Google Colab. Eu uso o Google Colab, que é bem simples, né? E tem algum resultado bem interessante para automatizar postagem no Instagram, fazer publicação em blog, isso tudo dá para gerar, talvez, conteúdos ali até para as aulas, né? O que você acha? Claro, não, dá demais. Mais uma vez, assim, para quem está começando, esse vídeo das 10 ferramentas vai ser muito útil, porque você não precisa aprender o RAG no Python, né? RAG, para quem não sabe, é quando você sobe um documento, aí a gente tem que explicar um pouquinho de teoria também. Você sobe um documento, o documento é um PDF, né? Então, ele não vai ler o PDF como um PDF. Ele vai transformar quando você faz um upload de um documento num RAG, o que ele faz? Ele vetoriza essa informação, ou seja, eu tenho que explicar um pouquinho como que as LLMs funcionam, né? É um vetor numérico de várias dimensões. Então, por exemplo, a palavra laranja e a fruta laranja estão muito próximas ali. Mas aí, se você falar laranja saborosa, quando tem essas duas palavras juntas, no vetor, vai estar bem mais longe da cor laranja, porque ele já entendeu que é uma fruta. Então, a laranja saborosa vai estar mais perto da palavra banana, da palavra maçã, do que da cor laranja. É só para entender, assim, que ele vai criando essas ligações. Então, quando você coloca uma frase, ele vai criar um vetor numérico e vai colocar isso num espaço multidimensional. São milhares e milhares de dimensões. Então, isso é muito difícil para a nossa mente humana, que vive em 3 dimensões, né? Quarta com o tempo, é muito difícil da gente entender isso, né? E aí, o que acontece? Quando você sobe um documento, ele vai pegar esse documento e vai cortar em diferentes pedaços. Isso chama chunk, e ele vai cortar em diferentes pedaços pequenos. Então, quando você manda a sua pergunta lá, ele vai calcular uma matriz numérica, ele vai vetorizar a sua pergunta e vai tentar achar o chunk, ou os chunks, né, os pedaços do seu documento que tem mais ligação com aquela sua pergunta. Então, ele vai puxar alguns chunks, e aí você pode configurar isso nos agentes, né? Eu quero que puxe 3 chunks, eu quero que puxe 4 chunks de 800 caracteres, cada um, por exemplo. Isso dá para configurar. E aí ele vai puxar. Então, ele não vai ler o documento inteiro. Ele vai ler a parte do documento que está falando da sua pergunta. Por isso que economiza token. E é muito bom utilizar isso, né? Você economiza porque você não precisa colocar todas as informações nas suas instruções personalizadas ou na sua pergunta. Mas também ele não vai ter tem que olhar isso dos dois lados, né? Ele não vai ter um entendimento completo do documento. Então, tem técnicas para isso, né? Inclusive, nas próximas aulas eu vou explicar isso melhor, né? Que é como nomear os seus documentos. Você pode fazer um documento que vai ser um sumário do seu documento e um outro documento com todos
com o documento completo. Você pode separar os documentos por capítulo, para ele conseguir acessar vários documentos. Você pode pedir para a própria IA transformar um documento normal num documento em perguntas e respostas. Então, vamos supor, você tem um texto ali falando em parágrafos normal, de um livro, né? Aí você faz copia e cola de todo esse documento e pede para o GPT transforme esse documento em perguntas e respostas. Vai aumentar a assertividade, muito provavelmente, né? Nem sempre aumenta, né? Isso tem que ser feito com testes. Então, o RAG, né? O Retrieved Augmented Generation, é bem útil, mas ele tem suas limitações também. Sim, sim. Não, é um pouco mais complicado, né? Mas exige um pouco mais de esforço, né? De aprendizado, né? Que eu brinco, né? Que eu mesmo comprei mais outro curso ali para tentar fazer. Eu faço bem básico, né? Usando ali alguns agentes da Crio AI, mas com apoio aqui do Mário Noronha, que é nosso professor de Machine Learning aqui, né? Da engenharia, né? Mas a gente está avançando, mas eu creio que os professores podem tirar proveito, por quê? Porque quando tu tem lá algumas apostilas, todo professor tem algumas apostilas, né? Ele pode usar as próprias apostilas, né? Como material de base para gerar outro material, né? Para melhorar esse material. Eu acredito que é uma solução interessante. O RAG, ele é acessível no próprio GPT. Ele tem, o RAG do GPT existe, você não precisa programar para usar isso. Né? Você tem tanto na interface paga do GPT, você tem na interface de assistentes, que é a plataforma do GPT, né? E você tem também nessas ferramentas gratuitas que eu falei, né? Então, eles vão ter uma limitação de 10 MB ali, mas já dá para fazer bastante coisa com 10 MB de texto, né? Bastante informação. Então, é isso. Não precisa saber programar para subir os seus documentos. Você cria um GPT personalizado com instruções bem legais para o objetivo que você quer, sobe uns 10 documentos, uns 5 a 10 documentos, e pronto, você tem Ele tem o mesmo resultado, né? Ele tem o mesmo resultado, que é o GPT, que eu fiz isso com as minhas apostilas. Eu te falei, né, que eu criei um de refrigeração, que eu subi meu livro e várias apostilas, né? E o aluno tem um assistente 24/7. Eu falo para eles agora, pode perguntar. Porque eu pedi para ele não consultar a internet, senão toda a informação que tiver vai sair daqui. Se não souber, a informação não tiver, ele vai dizer, envia uma mensagem para o professor Jesué@ifsc. Pronto. Então, eu para ele não alucinar tanto, né? Eu já falei, não inventa a resposta, porque ele quer ser muito simpático, às vezes ele inventa uma resposta para não deixar a pessoa sem resposta. Não, é melhor dizer que não sabe do que falar uma besteira, né? Isso é muito importante você incluir nas instruções personalizadas. Não invente respostas e se você não souber, fala que você não sabe. Isso aí é a melhor coisa que você pode colocar. Não, porque o ChatGPT não sabe que não sabe. Esse é o problema, né? É duro que ele não sabe que não sabe. Mas olha, eu não vou tomar mais teu tempo não, Ravi. Muito obrigado. Realmente o objetivo foi trazer uma introdução aí do teu trabalho. Eu espero que você tenha muito sucesso aí nessa continuidade aí no desenvolvimento dos criadores digitais, né? Que você tem tanto incentivado na mentoria, né? Porque é um trabalho que, como eu falei, estamos só começando, né? Isso é ainda muito novo para muita gente, apesar de entender realmente que quem não se interessar pelo assunto e ficar para trás, vai ter problemas no futuro, eu imagino, porque não tem mais como evitar, né? Apesar de todos os problemas da IA, ela existe, ela está aí, e os países estão usando. Então, a gente está aí tentando comprar um supercomputador com prazo de 5 anos previsto, que é muito tempo. A gente tem um plano nacional de IA que ainda não está muito detalhado, né? Tem mais uma apresentação de PowerPoint, praticamente. Não vi muita notícia depois do lançamento. Então, a gente tem muita coisa a fazer, inclusive formação docente, né? Por isso que eu falei para ti que é uma oportunidade também para você, que é um criador de conteúdo digital, né? Participar desse processo, né? De criação de conteúdos para professores, em uma linguagem acessível, para pessoas que muitas vezes não têm muita vocação com programação, mas que têm interesse e curiosidade de aprender no seu ritmo, no seu tempo, né? Obrigado só pelas suas considerações finais aí, meus agradecimentos já desde já. Valeu. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente faça isso mais vezes, né? Eu gostei muito do papo também. Eu convido todos vocês a seguirem, né, o canal O Criador Digital aqui no YouTube. O Jesué pode deixar o link na descrição também. Vou colocar o link aí. E aí é isso, a gente precisa de multiplicadores de conhecimento. Quem sentir em aprender e ensinar, eu vou estar muito disposto a te motivar, a te ajudar a realmente difundir esse conhecimento, porque a gente precisa que os brasileiros se interem mesmo, né? Todo mundo no mundo, né? Não só os brasileiros, mas a gente precisa de se interar sobre essa tecnologia e tem muita coisa para ensinar, tem muita coisa para passar, que a tecnologia está avançando mais rápido do que a gente consegue
alcançar. A gente está num momento que chama de singularidade, onde a gente não consegue prever o futuro, né? E isso pode trazer um pouco de ansiedade no início, mas isso me trouxe, inclusive, bastante ansiedade, bem no início lá. Mas agora eu acostumei, entrei no ritmo e é aquela coisa, não vai controlar nada, né? A gente não consegue controlar nada. Então, é melhor andar com a maré e fazer o bem, né? Por isso que eu gostei também muito do Jesué, que ele já chegou assim, olha, eu quero ensinar, eu não quero necessariamente ganhar dinheiro com isso, eu quero só ensinar e fazer aquele trabalho de formiguinha, né? Adoro isso. E esse efeito borboleta, eu faço bem aqui, esse bem chega aí, e aí a gente consegue continuar fazendo bem. Porque eu acredito que essa tecnologia, ela veio para trazer muita abundância, muita prosperidade para a humanidade. Porque é uma tecnologia que realmente revoluciona o jeito que a gente lidar com as coisas, com os problemas, com as soluções. Então eu acho que tem muita coisa positiva chegando aí, e eu quero apostar nisso, sabe? Esse é o mais importante para mim. Namastê. Muito obrigado, meu mestre. Namastê. Valeu. Cuide-se aí, Valeu. tá? Saúde aí, boa sorte aí, Minas Gerais aí para o mundo, né? Obrigado, Ravi. Amém, tamo junto. Valeu.